Meditação da lua cheia, Sol no signo de Sagitário. Este mês, vamos refletir sobre o nono trabalho de Hércules, que é associado ao signo de Sagitário. Sagitário é o signo preparatório para a entrada em Capricórnio, no qual podemos escalar o monte da iniciação. Sagitário é conhecido como o signo do silêncio e é onde percebemos que o correto uso do pensamento, fala e ação resultam em inofensividade no plano físico. Este êxito, representado pela flecha que atinge o alvo, simboliza a mente unidirecionada do aspirante. Essa é uma conquista importante, pois ela rompe os laços que nos prendem à existência planetária ou reencarnação e permite que entremos no quinto reino da natureza, o reino espiritual. O trabalho em Sagitário consiste em aprender o correto uso do pensamento e transmiti-lo em forma de fala e ação corretas. O nono trabalho de Hércules, a morte dos pássaros do Estínfalo. O nono trabalho simboliza o trabalho feito no plano mental. É onde adquirimos uma mente aguçada, sem influência de pensamentos egoístas ou prejudiciais. Uma mente que consegue discriminar entre o certo e o errado. Também aprendemos o correto uso do som e passamos a falar de maneira inofensiva. Assim, alcançamos a meta. De acordo com a astrologia esotérica, os raios associados a Sagitário são o raio 4 da harmonia através do conflito, o raio 5 da sabedoria concreta e ciência e o raio 6 da devoção e idealismo abstrato. A nota-chave para o signo de Sagitário é: eu vejo a meta, alcanço essa meta e então vejo outra. Vamos contemplar sobre o nono trabalho de Hércules. Do lugar de paz onde se encontrava, o instrutor disse a Hércules: ó Filho de Deus, que és também um filho do homem, é chegada a hora de trilhar um outro caminho. Tu estás agora diante do nono portão. Atravesse-o e procure o pântano do Estínfalo, onde habitam os pássaros que causam destruição. Descubra a maneira de espantá-los de sua longa e segura morada. Após uma breve pausa, ele acrescentou: a chama que brilha além da mente revela a direção certa. A tarefa te espera. O nono portão deves agora atravessar. Hércules, o filho do homem que era também o filho de Deus, seguiu adiante. Por um longo período de tempo, ele procurou pelo Estínfalo. Agora estava ali,
diante dele o fétido pântano. Enquanto ele se aproximava, uma multidão de pássaros grasnava roucamente, num coro ameaçador e dissonante. Ao chegar mais próximo, ele os observou. Os pássaros eram grandes, ferozes e pavorosos. Cada um deles tinha um bico de ferro, afiado como uma espada, e penas que se assemelhavam a dardos de aço. Suas garras eram como seus bicos, no que se refere à habilidade de corte e força. Ao perceber Hércules, 3 pássaros dispararam em voo em direção a ele. Hércules decidiu permanecer onde estava e revidou aos ataques com um bastão pesado que carregava. Um dos pássaros foi atingido de maneira ressonante no dorso e 2 de suas penas despencaram em direção ao solo. Hércules falhou várias vezes na tentativa de remover os pássaros do estínfalo. Então, diante do pântano, Hércules refletiu: como ele poderia cumprir a tarefa designada de livrar o local daqueles pássaros predatórios? Ele procurou encontrar a solução de várias maneiras. Primeiro, tentou aniquilá-los com um fluxo de flechas, mas os poucos que ele conseguiu atingir representavam apenas uma pequena fração dos muitos que ainda restavam. Eles eram tantos que, quando levantavam voo, formavam nuvens tão espessas que escondiam o sol. Hércules pensou em montar armadilhas no pântano. Porém, nenhum barco ou pés humanos podiam atravessar o charco de lodo. Ele então fez uma pausa e lembrou-se das palavras de conselho que havia recebido do instrutor. A chama que brilha além da mente revela a direção certa. Refletindo longamente, um método veio à sua mente. Ele possuía 2 grandes pratos de bronze que emitiam um som estridente sobrenatural, um som tão desagradável e tão penetrante que seria capaz de amedrontar os mortos. O som era tão intolerável para o próprio Hércules que ele precisava cobrir seus ouvidos para protegê-los. Ao anoitecer, quando o Pantanal estava recoberto com os inúmeros pássaros, Hércules voltou. Ele então tocou os pratos de maneira intensa e repetidamente. Um barulho tão estridente foi soado que ele mal pôde suportar o som. Uma dissonância tão agressiva aos ouvidos jamais havia sido ouvida naquele estínfalo. Perplexos e perturbados por aquele ruído tão monstruoso, os pássaros predatórios levantaram voo, batendo as asas de aço selvagemente, bradando enrouquecidos em desalento. Totalmente confusa, a vasta nuvem de pássaros fugiu com pressa frenética para nunca mais voltar. Seguiu-se um grande silêncio em todo o pântano. Os pássaros horríveis haviam desaparecido. Os suaves raios de sol poente eram vistos enquanto ele reluzia na paisagem que escurecia.
Quando Hércules retornou, o instrutor o saudou dizendo: os pássaros assassinos foram expulsos. O trabalho está feito. Analisemos agora o trabalho a ser feito. O pântano representa a mente impregnada pela emoção. Hércules descobriu que, apesar de ser um aspirante e ter triunfado em Escorpião, ele ainda possuía uma natureza emocional que motivava seus pensamentos. Diante do desafio, Hércules ponderou e transmitiu corretamente seu pensamento em forma de som, a fim de atingir seu objetivo. O correto uso do som indica o nível avançado de Hércules. Durante esse desafio, Hércules percebeu 3 fatos importantes sobre a nuvem de pensamentos representados pelos pássaros do estínfalo. Os pássaros são inimigos dos seres humanos. 3 deles são especialmente maléficos. Ele precisava fazer algo para removê-los do pântano. Essa simbologia nos diz respeito à necessidade de estarmos cientes das nuvens de pensamentos inapropriados que por vezes ocupam nossas mentes. A história relata que os 3 pássaros que mais causavam danos representam a difamação, o falar de si mesmo e o jogar de pérolas aos porcos. A claridade mental é conseguida após a eliminação dos desejos egoístas que infundem a mente e que impedem que consigamos discriminar entre o certo e o errado. Devemos também ter em mente que quanto mais avançamos no caminho e quanto mais agimos como uma entidade espiritual, mais potentes nossas mentes se tornam e, consequentemente, mais nocivos podemos nos tornar se usarmos de forma inadequada nossos pensamentos. Vamos agora nos preparar para a meditação. Sente-se confortavelmente com a coluna ereta
Estabeleça um ritmo tranquilo para sua respiração e sinta seu corpo começando a relaxar. Concentre-se em sua respiração. Perceba que a cada inspiração seu corpo fica cada vez mais relaxado. Ao expirar, libere qualquer tensão que ainda permaneça no seu corpo. Inspire um silencioso no seu corpo físico, liberando toda a tensão. Inspire também um silencioso no seu corpo emocional, neutralizando quaisquer energias perturbadoras e conflitantes. Finalmente, inspire um silencioso no seu corpo mental, fazendo com que a mente fique quieta. Acalme sua mente, suas emoções e seu corpo físico. Horizontalmente, vamos nos unir em grupo com todas as pessoas de boa vontade em todo o planeta. Verticalmente, vamos nos unir com nossa alma e também com o Mestre DK. Tente visualizar a formação de um triângulo de luz entre esses 3 pontos de ancoragem. Visualize a luz sendo emanada das dimensões superiores para sua mente superior. Permita que ela inunde também sua mente inferior. Mantenha o foco no poder transformativo dessa luz. Enquanto analisamos nossos pensamentos. Vamos em silêncio analisar se há em nossos pensamentos alguma tendência destrutiva que nos impede de atingir nossa meta. Analisemos também se nossas palavras de alguma maneira causam injúria.
Mantenha agora sua mente passiva. Após termos passado pelo submundo sombrio de Escorpião, surgimos em um novo amanhecer, com visão e esperança em Sagitário. Sagitário nos oferece a oportunidade de estabelecer uma perspectiva e aspiração mais elevadas, com o correto uso da mente, da palavra e ação. Contemplemos sobre a nota-chave para o signo de Sagitário. Eu vejo a meta, alcanço essa meta e então vejo outra. Esse mantra revela a energia motivadora desse signo que busca incansavelmente pela verdade através da mente unidirecionada, que sabe discriminar entre o certo e o errado. A flecha representa a mente aguçada, usada de forma correta para atingir a meta e se tornar apto a escalar a montanha da iniciação. Momento da lua cheia. Lembremos que esse é um momento sagrado. Mestre de Kei enfatiza isso em várias cartas e diz que uma porta secreta que não está aberta em nenhum outro momento é aberta durante a fase de lua cheia. Vamos visualizar o Cristo e os mestres irradiando amor, compaixão e bênção para todo o mundo. Vamos trabalhar dessa maneira, aliando-nos às forças que apoiam a evolução de toda a humanidade. Alinhe-se com o fluxo de energia da constelação de Sagitário. Tente imbuir-se pelo significado e qualidade dessa energia. Imaginativamente, visualize a constelação de Sagitário com suas inúmeras estrelas brilhando nos céus e entre em sintonia com sua influência.
Veja o seu fluxo de energia em direção ao nosso sistema solar, sendo recebido primeiramente pelo Sol. Vamos agora oferecer nossas saudações aos mestres. Vamos nos alinhar e saudar o mestre de Kei. Saudamos nosso mestre interno da maneira como o percebemos. Saudação aos 7 Kohans dos raios e 7 cabeças dos ashrams. Visualizemos os ashrams dos raios como grandes centros de energia, como uma esfera de luz radiante magnética e presidida pelo Cristo. Saudação ao Mestre Moria, do centro da esfera do ashram do raio 1, emanando a luz vermelha da vontade e do poder. Saudação ao Mestre Kuthumi, do centro da esfera do ashram do raio 2, emanando a luz azul índigo do amor e da sabedoria. Saudação ao Mestre Paulo de Venezia, do centro da esfera do raio 3, emanando a luz verde da inteligência ativa. Saudação ao Mestre Serafis Bey, do centro da esfera do raio 4, emanando a luz amarela dourada da harmonia através do conflito. Saudação ao Mestre Hilarion, do centro da esfera do ashram do raio 5, emanando a luz radiante laranja da sabedoria concreta e ciência. Saudação ao Mestre Jesus, do centro da esfera do ashram do raio 6, emanando a luz rosa da devoção e idealismo abstrato. Saudação ao Mestre Rakoxe, do centro da esfera do ashram do raio 7, emanando a luz radiante violeta da ordem e magia cerimonial. Saudação aos 3 grandes senhores, Manu, Bodhisattva, Mahachohan, formando um triângulo de síntese.
Saudação aos 3 Budas da criatividade, Sanaka, Sananda e Sanatana. Saudamos agora nosso pai, Sanat Kumara, em Shambhala, a emanação do Logos planetário. Vamos agora permanecer em meditação. Digamos juntos: estamos unidos em teu nome. Senhor Maitreya, esteja conosco. Recitemos a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que o Cristo volte à terra. No centro onde a vontade de Deus é conhecida,
Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e que ele cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder reestabeleçam o plano na terra.